Agora nós vamos estudar a operação radiciação. Eu queria te dizer, já de começo, que ela vai aparecer muito em outros conteúdos que vão vir daqui para frente, como o caso da geometria e da trigonometria. Bom, a radiciação, né, envolve a operação com as raízes, né, amiguinho? Presta atenção. Como é que a gente lê isso aqui, né? Raiz enésima de A. Esse N é chamado de índice da raiz. O númerozinho que fica nesse cantinho é o índice da raiz. E esse valor aqui, que fica dentro da raiz, é o radicando. Ok, amiguinho? Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Aqui, ó. Raiz cúbica de 8. É assim que a gente lê. Raiz cúbica de 8. Qual é o índice dessa raiz? É o 3. Ó, o Nzinho dela é 3. Qual o radicando dela? O 8. Índice 3, radicando 8. Ok? Outro exemplo. Raiz quadrada de 16. Nessa segunda raiz, não aparece o índice. E aí é muito importante que você entenda. Qualquer raiz que não mostre o valor do índice aqui para você, que não coloque o valor do índice, fica subentendido que é 2. Então essa aqui é a raiz quadrada de 16. Ok, amiguinho? Se não aparecer o númerozinho é porque é 2, tá? É raiz quadrada. Qualquer outro valor tem que constar o númerozinho ali, tá? Bom, vamos entender o que significa esse valor, né? A raiz quadrada de 16, por exemplo, é um número positivo, tá? Positivo, que elevado ao quadrado de 16. Bom, que número é esse? Que número é esse que elevado ao quadrado dá 16? Hã? Bom, se a gente pensar um pouquinho, a gente descobre que 4 elevado ao quadrado é 16. Não é isso? Bom, se 4 elevado ao quadrado é 16, a raiz quadrada de 16 vale 4. Ah, e raiz cúbica, professor? Então, raiz cúbica de 8, eu preciso encontrar um número positivo que elevado ao cubo dê 8. Né? Vamos lá, ó. 2 elevado ao cubo é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2. A gente já viu isso na parte de potenciação. Que é quanto? 8. Bom, se 2 elevado ao cubo é 8, a raiz cúbica de 8 é 2. Você pode pensar assim também. Ah, raiz cúbica de 8. O que quer dizer esse 3zinho? Eu preciso de um número que ele vezes ele vezes ele, 3 vezes, esse 3zinho quer dizer 3 vezes, ele multiplicado por ele, dê 8. É o caso do 2. Raiz quadrada de 16, esse 2zinho que não aparece aqui, quer dizer um número que ele vezes ele deu 16, que é o caso do 4. Podemos até fazer mais alguns exemplos aqui, ó. Quanto é que vale a raiz quadrada de 81, amiguinho? Bom, eu preciso de um número que multiplicado por si mesmo dê 81, 2 vezes, porque é raiz quadrada. Quem é o número? 9, porque 9 vezes 9 é 81. 9 ao quadrado é 81. Então a raiz quadrada de 81 é 9. Vamos pegar outro exemplo. A raiz quarta do mesmo 81. Será que é 9 também? Não. Eu preciso de um número, ó, raiz quarta de 81. É assim que a gente lê. Eu preciso de um número que ele vezes ele vezes ele vezes ele 4 vezes deu 81. Eu preciso de um número que elevado na quarta potência dê 81. Quem é esse número? Pensa um pouquinho, amiguinho. Olha só, ó. Vamos colocar aqui embaixo, ó. 3 na quarta potência. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Sabe quanto que dá isso? 81. Então, o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes dá 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Entendido, amiguinho? É isso. Ó, alguns valores assim interessantes. A raiz quadrada de 0. Eu preciso de um número que multiplicado por si mesmo dê 0. Que número é esse? O 0. 0 vezes 0 é 0, né? Olha lá, ó. A raiz quadrada de 1. Eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo dê 1. Que número é esse? O próprio 1, né, amiguinho? 1 vezes 1 é 1. 1 é até interessante porque a raiz cúbica de 1, por exemplo,
né? Eu preciso de um número que ele vezes ele 3 vezes dê 1. Quanto que é? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. A raiz quarta de 1, 1 também. A raiz quinta de 1, é 1 também, assim vai, né? 1 tem essa particularidade, tá, amiguinho? Ó, agora sim, eu vou entrar num tópico interessante aqui já. Quanto que vale a raiz quadrada de menos 9? Hã? Vamos lá, pensa um pouquinho. Agora sim, eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. Vamos lá. 3 vezes 3, 3 positivo vezes 3 positivo, dá 9. Positivo, né? Certo, amiguinho? Então, a raiz quadrada de menos 9 não é 3, porque 3 vezes 3 dá mais 9, não dá menos 9. Eu quero menos 9. Agora eu quero menos 3. Menos 3 multiplicado por menos 3, a gente sabe que um valor negativo multiplicado por outro valor negativo dá um valor positivo. Dá mais 9 também. Então, a raiz quadrada de menos 9 não é menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, não é 3 e também não é menos 3. Que número é esse, amiguinho? Lá no ensino médio, eu estudei uma aula sobre números complexos, que eu faço essa abordagem aqui. Mas pra gente, aqui no fundamental, amiguinho, escuta bem que eu vou te falar. A raiz quadrada de menos 9 não é um número real. Ela não pertence ao conjunto dos números reais. Nem a raiz quadrada, nem a raiz quarta, nem a raiz sexta, nem a raiz oitava e nem nada dessas aí. Não pode ter número negativo dentro de uma raiz de índice par. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Se acontecer essa situação, o número não é real, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Já não seria o caso de uma raiz cúbica. Olha só que interessante. Quanto que vale a raiz cúbica de menos 8? Então, amiguinho, vamos tentar entender isso aqui? Eu preciso de um número que ele vezes ele dê menos 8. Ah, aqui no cantinho, ó. Vamos lá. Quanto que vale? Aqui, ó. Menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Vamos fazer a conta? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, que multiplica menos 2. 4 vezes menos 2 dá quanto? Dá menos 8. Entendeu, amiguinho? O menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2 dá o menos 8. Então a raiz cúbica de menos 8, ela pertence aos reais, ela existe e ela vale menos 2. A raiz quinta de um número negativo também existe dentro dos reais. A raiz sétima também, tá? Então a situação em que o número não é real é essa aqui. Quando for uma raiz quadrada, quarta, sexta, oitava e assim por diante. Não pode ter número negativo, aqui com o índice par. Com o índice ímpar, pode. Determine o valor de cada uma das raízes abaixo, caso seja um valor real, né? Vamos lá então, amiguinho. Primeiro, a raiz quadrada de 49. Bom, a gente sabe que 7 ao quadrado vale 49, não é isso? Se 7 ao quadrado é 49, a raiz quadrada de 49 é 7, não é isso? Ó, a raiz quadrada de 36, 6 ao quadrado é 36, não é isso? 6 vezes 6. Então a raiz de 36 vale 6, raiz quadrada, né? Raiz cúbica de 64. Eu preciso de um valor que ele vezes ele dê 64, né? Vamos lá, ó. 3 elevado ao cubo, tá? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então não é o 3. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Olha só. 4 vezes 4, 16. Vezes 4 é 64. Então, para você entender, a raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. 4 elevado ao cubo é 64. Raiz quarta de 16. Eu preciso de um número que ele vezes ele 4 vezes, né? Multiplicado por si mesmo, dê 16. Vamos tentar o 2? Olha lá, ó. 2 na quarta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, realmente, ó, é 16. Então a raiz quarta de 16 é 2. Ok, amiguinho?
a gente não considera o menos 2 também, tá? Só o 2 positivo aqui. Raiz cúbica de 0. Eu preciso de um número que ele vezes ele vezes ele dê 0. Aí não precisa pensar muito, é o 0, né? 0 ao cubo é 0. Raiz quadrada de menos 100. Então, vamos lá. 10 ao quadrado. 10 positivo elevado ao quadrado dá 100. 10 negativo elevado ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Também é 100. Então a raiz quadrada de menos 100 não é mais 10 e também não é menos 10. Então a gente coloca aqui que ela não é um número real. Ela não pertence ao conjunto dos números reais. Ok, amiguinho? Raiz cúbica de menos 125. Agora eu preciso de um número que ele vezes ele dê menos 125. Provavelmente alguma coisa com 5, né? Vamos tentar, amiguinho. O menos 5 elevado ao cubo. Vamos lá, vai ser o quê? Menos 5 que multiplica menos 5 que multiplica menos 5, né? Ó, menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, que multiplica menos 5. Mais 25 vezes menos 5 dá menos 125. Então, realmente, a raiz cúbica de menos 125, ela existe dentro dos reais. E ela vale menos 5. Né? O menos 5 vezes o menos 5 vezes o menos 5 fecha aquele valor ali. E a raiz quinta de 1. Lembra que eu falei antes? A raiz quinta de 1 é um número que ele vezes ele 5 vezes, né? Deu 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1, né? Então a raiz quinta, a raiz sexta, a raiz sétima, a raiz oitava de 1 é 1, né, amiguinho? Aqui. Sabendo que x é igual a 3 e que y é igual a menos 4, determine o valor numérico de cada expressão abaixo, caso seja definida no conjunto dos números reais, no conjunto R. Isso aqui é um exemplo de uma expressão algébrica, né, amiguinho? Lá do 8º ano, se você quiser assistir essa aula de novo, é a primeira aula lá do 8º ano, está explicado lá, parte de expressões algébricas. Bom, o que eu vou fazer é pegar esse x que é igual a 3 e esse y que é igual a menos 4 e substituir aqui, no lugar dessas variáveis aqui. E fazer o cálculo, né? Então, amiguinho, na alternativa A, ele pede a raiz quadrada de x elevado ao quadrado. O x é 3. Então, como é que fica isso aqui? Fica a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Como 3 é um valor positivo, eu posso colocar o parênteses ou não. Aí você que decide. 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9, que é quanto, amiguinho? Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3, né? Então, a resposta para a primeira expressãozinha, o valor numérico dela, é 3. Ok? A segunda, menos a raiz quadrada de x ao quadrado. Apareceu esse menos aqui fora. Eu queria comentar ele, tá? Eu não tinha falado sobre ele ainda. Então, vamos lá, amiguinho? O x é quanto? É 3, né? Então, vai ficar, ó, menos a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Não é isso? Vai ficar o quê? Menos a raiz quadrada de 9. Aí a galerinha fala assim, então não é número real. Você falou que não podia, né? Raiz quadrada de número negativo. Amiguinho, o menos está aqui fora, tá? Ele está aqui fora. Ele não está aqui dentro da raiz. Esse menos ali fora, até na parte da potenciação eu comentei sobre ele. É como se fosse assim, ó. Menos 1 que multiplica a raiz quadrada de 9. Não é a raiz de menos 9, é a raiz de 9. A raiz de 9 é quanto? 3. Então, na verdade, isso aqui é o quê? Menos 1 que multiplica 3. Ou seja, menos 3. O menos aqui fora da raiz pode, não tem problema nenhum, tá? Então, o resultado da segunda é menos 3. Olha lá, ó. A terceira, raiz quadrada de x ao quadrado vezes y, né? Então, vamos lá, amiguinho. Ó, vai ser raiz quadrada. Quem é o x? Quem é o x? 3. 3 elevado ao quadrado multiplicado pelo y, que é menos 4. Aí, como ele é negativo, é sempre interessante colocar dentro do parênteses, né? Número negativo, quando eu vou substituir no lugar de uma variável, eu coloco no parênteses, para não correr o risco de errar o sinal. Primeiro, o que é a multiplicação ou primeira potenciação? Primeiro potenciação. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar a raiz quadrada de mais 9 vezes menos 4, não é isso? Mais 9 multiplicado por menos 4, um número positivo multiplicado por um negativo,
Dá negativo, né, amiguinho? Então fica sendo a raiz quadrada de menos 36. Olha o problema que a gente tem. Diferente dessa, né? Aqui o menos estava fora da raiz, aqui o menos está dentro. Então eu preciso de um número que ele vezes ele dê menos 36. Conforme a gente já viu, né? Esse número não é real. Então a raiz quadrada de menos 36, olha só, não pertence ao conjunto dos números reais. Então esse terceiro valor a gente não vai calcular. Ó. Ele pede, determine o valor numérico caso seja definida no conjunto dos números reais. Então não precisa achar o valor numérico, né? Não é real. E a D, menos a raiz quadrada de y ao quadrado. Vamos lá, amiguinho? Então como é que fica isso? Menos a raiz quadrada, quanto que é o y? Menos 4, dentro do parênteses, hein? Aí o pessoal pensa, essa também vai dar errado. Mas olha só, esse menos 4 aqui, ó, elevado ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4, não é? É mais 16, tá? Então ficou o quê? Ficou menos a raiz quadrada de 16. E ó, é que nem essa aqui, amiguinho, ó. Pode observar, ó. Só que aqui é 9 e ali é 16. Então é o quê? Esse menos aqui fora é menos 1, que multiplica a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Então ficou menos 1, que multiplica o 4. Cujo resultado é menos 4. Então essa última aí, o valor numérico dela, né? Vai ser menos 4.